Olá, prezados, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida é Freud, retornando aqui após um feriadinho para nós e já à porta de outro, né? Trouxe uma convidada hoje aqui para vocês. Sabem que o nosso canal ele tem uma diversidade muito grande de assuntos, não só voltado à psicanálise, embora ela seja psicóloga, né? Amiga minha, trabalhamos juntos e eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Kaline Carvalho. Ela é coordenadora de RH de uma empresa multinacional, francesa, então, né, fica a dica. E ela veio hoje aqui para conversar um pouco com a gente sobre essa mudança que o mundo corporativo está trazendo. O que o mundo corporativo, que é um mundo significativo, assim, de uma forma que o corporativo é desde uma padaria, que existe um CNPJ, existe um patrão, existe um empregado, existe uma coletividade ali, até uma empresa de 10 mil funcionários. Sim. Imaginem essa pluralidade de pessoas, todos envolvidos num contexto. As dificuldades, o equilíbrio que tem que ter nisso. Então a Kaline veio hoje aqui para falar um pouco dessa vivência e experiência dela. Kaline, primeiramente, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui. Eu que agradeço. Presença esperada, né? A gente tentou algumas vezes, mas por problema de agenda, hora sua, hora minha, mas hoje deu certo. Claro. Bem-vinda. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal que está nos assistindo. Bom, eu sou a Kaline Carvalho, sou coordenadora de recursos humanos, como o Ricardo falou, hoje numa multinacional francesa de grande porte. Sou psicóloga formada, possuo um MBA aí em gestão estratégica de pessoas, que é muito da minha área, né, de gente e gestão. E trabalho na área de recursos humanos há 11 anos, né, com desenvolvimento humano organizacional, tratando justamente dessas questões das mudanças, né, literalmente do cérebro da empresa, né? Exatamente. O que a empresa pensa, essas são as pessoas. Exatamente. Tratando de cultura, tratando um pouco de mudança, tratando de diversidade. Então, ao longo desses 11 anos aí em RH, Ricardo, sempre venho trabalhando com essas temáticas. E é o que eu gosto, né? Vejo que eu sou uma psicóloga que nasci para trabalhar no recursos humanos. Exato, eu tenho a minha formação em psicanálise, a gente às vezes até conversava, né? Ela obviamente que tem uma veia de clínica, porém entrou de cabeça nisso, né, Kaline? E você pegou você vem numa transformação numa geração. Há pouco falávamos sobre gerações, X, Y, tal. Você tem uma explicação legal sobre tudo, mas a indústria, a partir dos anos 90, início dos anos 90, ela começou a absorver essa parte de diversidade com passos de tartaruga. Sim. Por quê? Foi. Tá? Não tem uma explicação. Acho que cada momento é um momento, envolve comunicação. E aí você pegou já isso em andamento. Sim. Né? Lá nos anos 90, teve o início dos PCDs. Exato. Depois, a lei de cotas. A lei de cotas. E aí foi em diante. Como é que foi quando você foi inserida no mercado, que você começou a trabalhar com recrutamento, seleção? Como é que foi isso daí para você, Kaline? Perfeito. É engraçado porque há 11 anos atrás eu vejo uma diferença muito grande. Só 11, né? Nós estamos falando. 11 anos, exato. É um curto espaço de tempo, né? Curto espaço de tempo. Mas durante esse período de 11 anos eu vejo uma diferença muito grande do começo, lá quando a gente estava falando de 2012, 2011, para cá, quando a gente olha justamente para essa questão de diversidade. Como você bem posicionou, a lei de cotas, que a título de curiosidade é a 8.213, ela é de julho de 91, ela existe desde o início dos anos 90, para que as empresas pudessem posicionar as pessoas com deficiência dentro do seu quadro de funcionários, né? Sempre teve a regra da porcentagem, então varia, né? De acordo com a quantidade de funcionários, varia entre 2% a 5%, né? De necessidade de pessoas com deficiência no quadro. Mas ainda era tratado como cota. Eu preciso ter o PCD dentro da empresa para cumprir a minha cota e para não ter uma multa. Para ter multa, exatamente. Exatamente. Ao longo desses 11 anos, o mercado ele amadureceu um pouco. Ele começou a entender que a cota é importante para posicionar essas pessoas e dar oportunidade a elas, mas muito mais ver valor nessas pessoas dentro da empresa. E aí, mais para frente, Ricardo, acho que a gente vai falar um pouco sobre o que a diversidade traz para a empresa, né? Qual que é a vantagem de você tratar a diversidade. Só que não é fácil tratar disso. Nossa. E eu tive bastante dificuldade ao longo desses anos. Eu lembro de um exemplo da primeira empresa que eu trabalhei, de um gestor, né? Ele tinha aberto uma posição comigo, eu já trabalhava com recrutamento e seleção.
Nesta posição, de forma espontânea, surgiu um candidato com deficiência. Era uma posição na época que não tinha qualquer tipo de limitação, né? Não precisava de nenhum tipo de adaptação para aquela pessoa, para a necessidade daquela pessoa. E o gestor falou para mim que não o queria. Pela deficiência. Pela deficiência. Tá. E aí, lá atrás, há 11 anos atrás, quando você tentava conversar com o gestor sobre isso, era a opinião dele, é dessa forma, não quero, ponto, acabou, vida que segue, então vamos encontrar uma pessoa que esteja aí dentro daquilo que você espera. Hoje em dia, amadureceu. Hoje em dia, a gente trata de uma forma madura, até vieses inconscientes, muitas vezes, que o gestor traz. Sim. Só que eu costumo dizer, trabalhando, né, em diversidade aí há 11 anos, que a diversidade ela tem que ser inteligente. Então, quando a gente olha para a diversidade, a gente tem que olhar para as necessidades da empresa, e aqui quando a gente traz uma pessoa para dentro da companhia, nós precisamos trazer para ela atingir resultados, porque no fim das contas, a empresa não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça, as grandes corporações, e até pequenas como você mesmo trouxe, né? A gente estava falando há pouco, né? O padeiro, né? Exato. A pequena microempresa de 2, 3 funcionários, ela precisa lucrar. Claro. Ela precisa lucrar. Então, como que a gente casa os interesses dessas pessoas com deficiência com os interesses da empresa? Isso tá aí um grande desafio, meu Deus. E aí, hoje, a gente tem falado sobre isso nas empresas. Os RHs têm se posicionado com relação a isso. Casar esses interesses, sem muitas vezes colocar, perdão da expressão, goela abaixo. Sim. Mas muitas vezes a gente precisa. Então, a gente precisa trazer dados e fatos, estudos de mercado, né? Pessoas especialistas no assunto para falar com a empresa, para que a gente consiga ter um amadurecimento do assunto cada vez mais. E você percebe, bom, no mundo corporativo ao qual vivenciamos, né? Sim. Você acha que a alta gestão já comprou a ideia? Ou as barreiras são... que você entende, na alta gestão ou na média gestão? Que a gente sabe que tem camadas. Claro. Como que você vê? Eu acho que hoje está em todas. Todas. Independentemente do nível de gestão. Como é que fala? Não vou falar rejeição, mas o ponto mais complexo de convencer estão em todos os níveis. Em todas, né? Seria hipocrisia da minha parte dizer com base na minha experiência, e aqui, pessoal, estou trazendo a minha experiência de mercado, né? Das empresas que eu trabalhei. Hoje eu enxergo que ainda a resistência, vamos chamar dessa forma, sim, resistência é um bom nome. A resistência, ela ainda está em todos os níveis, independentemente de ser gestão ou não. E ainda, por incrível que pareça, nós estamos em 2023, ainda por falta de informação, falta de conhecimento. Acredito. Talvez nem falta de acesso à informação, porque hoje a gente tem a informação em qualquer lugar, né? A gente tem estudo, a gente tem educação em qualquer lugar, mas a predisposição de você entender daquilo. E aí, quando a gente fala de alta e média gestão, a gente está falando de cultura organizacional. Sim. E aí, o RH, ele tem um papel importante nisso, de fazer, de conseguir apoiar essa alta gestão no desenho desta cultura organizacional e cascatear isso para todos os níveis. Mas não é uma responsabilidade do RH. Não é só do RH, né? Exatamente. Majoritariamente, eu diria que não é do RH, Ricardo. O RH, ele vai ser um meio. pilar, um meio. Vai te dar ferramenta, vai te dar recurso, vai te dar educação, vai te fazer um treinamento. Mas a alta liderança, ela tem que estar engajada. Então, hoje, é curioso quando você me pergunta isso, porque algumas corporações bem grandes, inclusive algumas empresas bem grandes, elas já estão colocando no bônus da alta gestão indicadores de diversidade. Olha só. Não só de sustentabilidade, mas diversidade. É a cenoura. É a cenoura. É a cenoura para ganhar força. Para ganhar força. Daqui, não sei se nós veremos isso de uma forma natural sem a cenoura. Sim. Não sei. Concordo. Não sei se a nossa geração vai ver. Sim. Eu gostaria muito, né? Eu acho que eu tenho lá no fundo uma luzinha lá que as pessoas estão com mais compaixão. Embora se cancele hoje, o termo usado hoje é se cancelar. Sim. Por qualquer coisa, ao mesmo tempo eu vejo um pouco mais de compaixão, coisas que talvez na nossa época, ou quando eu comecei na indústria, não tinha tanta coisa. Sim. A gente falava dos apelidos, né? Quando falando de diversidade, a gente colocava apelidos na cédula da CIPA, para eleição. Hoje nós não podemos mais colocar, e não adianta lutar, não pode, nós não colocamos. Exato. Mas a gente colocava porque as pessoas, o mundo ali, naquele momento, estava acostumado com isso. Né? E se tivesse uma pessoa, falando do PCD, o manco, ele era o manquinho. Exato.
E ele, inclusive... Exato. Não é, Kaline? Ele também, eu sou o Manquinho. Exato. Não me chama pelo nome, me sou chame... Exato. Pessoal, eu tô abrindo parênteses, aspas aqui de algo que claro. Vivenciado, tá? Era comum, né? Da pessoa falar o sem dedo, ou... Exato. Era uma referência que as pessoas faziam. Sim. Com isso daí, eu tenho uma história, assim, incrível que eu vi numa empresa que eu trabalhei, ela até fechou já, né? Ela já tinha, em São Bernardo tinha a VAP, tô fazendo propaganda aqui, nem sei se existe a VAP ainda, era uma... Eles tinham um trabalho muito forte com isso, né? Certo. E eu passei, né? Eu era técnico na época, eu fui andar na fábrica, eu passei ao lado de um setor de ferramentaria que tinha uma parede assim e vidro, naqueles aquários que tinham nas empresas, né? E eu vejo um rapaz de boné de cabeça baixa, assim, e a manga da camisa. Eu, por conta do tamanho da parede ali, da divisória, eu não vi. Passei de volta, Brasa, e vi a mesma coisa. Mas já há um tempo, era uma fábrica grande. Falei, nossa, ele só fica de cabeça baixa. Aí me chamou a curiosidade. Certo. A hora que eu cheguei perto, que eu olhei... Isso eu tô falando de 2002, eu acho. Ok, tá? Nós já temos tempo. Aí 20 e poucos anos. Sim. Ele não tinha os dois braços. Ok. E ele digitava a nota fiscal com os dedos dos pés. Olha só. E aquilo pra mim, eu nunca tinha visto. Sim. Eu nunca tinha visto. Eu fiquei em choque, mas um choque de... Uau, né? Uau, exatamente. Uau. Como ele consegue... Exato. Não, e detalhe, né? Aí depois, lógico, né? Com a minha curiosidade maluca, eu fui querer saber, nossa... Não, e só ele tira nota aqui. E ele digita nota perfeita. Daquelas ainda daquelas impressoronas, né? Sim. Melhor do que muita gente vezes, caçando milho lá, ele ia lá e digitava com os pés. Ele desenvolveu a capacidade, sim, né? O intelecto dele, da falta dos braços, ele canalizou. Aí a gente tá falando de outras potências, né? Claro. E aí ele fez isso e fazia. Então, aí volta no que você falou do início, né? Quantas coisas não podem ser construídas com isso? Sim. Né? Quantas potencialidades essas pessoas não podem... fazer dentro de uma organização, mas aí tem que respeitar não o goela abaixo, sim, não aquela bobagem de não, a qualquer custo vai fazer isso, porque não vai dar certo. Sim. Você vai expor inclusive a pessoa com deficiência. Claro. Exato. Você vai expor e não vai ter resultado, que é o que vem a reboque disso daí. Exato. Né? Então, eu acho que esses programas que tem dessa adaptação foram sensacionais. Sim. Desse ponto de vista. Histórias, assim, incríveis. Exato. De superação, inclusive, né, Kaline? Exato, exatamente. É bacana você trazer essa questão da adaptação, né? Porque foi o que você falou. No passado, mas sempre foi assim. Por que hoje não pode mais? Né? Não, como assim uma pessoa tá digitando ali, tá emitindo a nota com os pés, né? E aí, ao longo do tempo, também pautado na minha experiência, Sim. né, Ricardo, das empresas que eu trabalhei, eu vi uma evolução bastante grande de você trazer profissionais que entendam do assunto para te ajudar. Exatamente. E é justamente isso que eu chamo de diversidade inteligente, né? Não é a diversidade goela abaixo, mas é a diversidade que vai ser cascateada, é um mindset, vou usar essa palavra, sim, né? Sim. Mentalidade que vai ser cascateada, a cultura que vai ser cascateada, mais uma cultura embasada. Né? Quando a gente fala de capacitismo, e aqui eu queria só fazer um parênteses, né, pra gente falar um pouco do capacitismo, é quando a gente determina o nível de capacidade em linhas gerais. O nível de capacidade de uma pessoa pela condição dela física ou cognitiva. A gente define, né? Exatamente. Com base em quê? Mas define. Com base em quê? Mas define, exatamente. Então, é. Aquela pessoa tem uma deficiência física, aquela pessoa tem uma deficiência no membro superior, no membro anterior. É uma pessoa que não enxerga de um olho. Logo, eu estou admitindo que ela é menos capaz de uma pessoa que não é deficiente. E aí, quando a gente fala de capacitismo, como que a gente quebra isso? Olhando para a capacidade da pessoa, mas no sentido da competência. Certo. Deixa eu analisar qual que é a competência e qual que é o trabalho que eu preciso dentro da organização, entender qual é o tipo de recurso que ela precisa, compreender se a empresa tem disposição, recurso até financeiro, para dar esta adaptação necessária e seguir em frente. Então, vou te trazer um exemplo. Suponhamos que a gente tenha um operador de empilhadeira. Vou usar aqui a empilhadeira porque eu acho que é um exemplo bacana e é super fácil de compreender. Parte das pessoas exatamente, conhecem. Né? Então, a empilhadeira, aquele veículo pesado, né, que é uma arma,
dentro da organização, ou né, 80, ou não faz nada ou mata. Ou não faz nada ou mata, né? Extremamente pesada, pesa tonelada, exatamente. E aí, no momento que ela bate, que ela encosta em alguém ou numa parede, alguma coisa, o estrago é grande. Quando a gente tem um operador de empilhadeira, nós precisamos de uma pessoa que tenha extrema capacidade de atenção ali com o que está à volta dela, que tenha o recurso da visão para enxergar, porque muitas vezes o pedestre está aqui do lado e aí com a tua visão aqui do ladinho, né, você consegue enxergá-la. Uma pessoa que consiga ouvir, porque muitas vezes a audição... Nossa, com barulho de fábrica. Exato, porque às vezes ele não está enxergando o pedestre, mas o pedestre está gritando, eu tô aqui, cuidado e tudo mais. E aí, se eu trago para esta posição uma pessoa que seja cega, que não enxergue, né, seja um deficiente visual ou um surdo, e aí tudo bem hoje a gente usar o termo surdo, tá? Isso é legal também para contextualizar o pessoal, a mudança que foi tendo nos termos, né, que podem ser usados ou que são recomendados de serem usados. Se eu trago uma pessoa para esta condição, nesse tipo de tarefa, eu não só estou expondo as pessoas, os pedestres ou os outros trabalhadores, como o próprio trabalhador. Exatamente. Né? Exatamente. Então é disso que a gente fala, da importância da gente adaptar os postos de trabalho, mas tem que ter esforço, Ricardo. Exato. E vai gerar, sim, vai desprender energia. Hoje eu tenho um posto de trabalho que é desta forma, com esse tipo de ergonomia, com esse tipo de mesa, com esse tipo de cadeira, com essa escada. Tem que ter o interesse da adaptação. E isso muitas vezes vai desprender energia, dinheiro, mas aqui a gente tá falando da boa vontade. Da boa vontade. Em cima do que você falou, eu trouxe aqui a Lidiane e a Cris, que falaram sobre mercado de trabalho, a mulher inserida, né, elas estão há muitos anos também, assim como você. E a Cris, ela é ergonomista. Legal, né, bacana. E ela falou com todas as letras aqui, cientificamente, tem função que a mulher não pode fazer. Não é que não pode, ela não consegue fazer. Exato. Mas na época do não sei o que, a mulher... Não, ela não consegue fazer por conta da ciência. Exato. E é preciso ter essa percepção que você está falando da alta gestão ou do que está envolvido ali, de adaptar ela. Se ela não pode fazer isso, mas isso ela pode e muito bem. Que eu já trabalhei com tantas mulheres em tantos postos que ela dá uma resposta assim absurda. Exatamente. Em termos de entrega, de absorção, de aprender rápido. Isso é da mulher. Né? De aprender rápido, de executar, de entregar aquilo que foi pedido de uma forma de alto nível. Sim. Né? Só que tem coisas que ela não vai. Então não adianta fazer programas assim, não, vamos inserir. E aí coloca a mulher na boca de um forno para tirar panela de ferro derretido que está em 200 quilos. Perfeito. Para o cara empurrar aqui. Se não for automatizado, ela não vai conseguir. Exato. Aí você está, de novo, expondo essa pessoa, o risco físico, o psicológico, porque ela pode entender do seguinte, me der a oportunidade, eu vou entregar. Só que qual é o limite que ela vai extrapolar do corpo e do psicológico, o que ela vai ser? Exato. Isso retorna até para a própria empresa, né? Claro. Porque aí é que vem a doença do trabalho, aí que vem a ação trabalhista, aí que vem, né? Essa habilidade, eu acho que você vai completar, essa habilidade que eu acho que é o grande desafio. É a mesma coisa que um tabuleiro. Você precisa conhecer muito bem a sua fábrica, o seu posto de trabalho, vamos dizer assim, pode ser qualquer tipo de organização, para que você encaixe essas pessoas especiais, no sentido de, eu tenho uma deficiência, eu preciso de algo adaptado para mim. E colocar as peças certas nos lugares certos, senão vai virar um caos. Exato. É bacana o seu ponto, eu super concordo, né? Eu acho que o grande cuidado que as organizações precisam ter, e aí aqui eu vejo muito da responsabilidade dos recursos humanos, né? É olhar para tudo que está em volta para conseguir ajudar numa tomada de decisão num aspecto como esse do posto de trabalho versus, por exemplo, gênero, né? Na maioria das vezes, a gente não tá nem falando do gênero em si, a gente tá falando de uma questão ergonômica em geral. Mas sim, cientificamente, né, a fisiologia feminina, masculina, enfim, né, várias discussões, aliás, hoje em dia sobre isso, inclusive no esporte, né? No ambiente, no âmbito do esporte. Mas eu acho que o grande pulo do gato aqui, Ricardo, tá entre você ter um profissional capacitado
que tenha um conhecimento médico, ou como a sua colega, né, que participou, ergonomista, para fazer esta avaliação de uma forma profissional e a gente sair do âmbito do viés. Porque foi o que você disse. Eu, por exemplo, né, você me conhece, sabe que eu sou um pouco mais alta, sou um pouco maior. Isso não representa para o mundo corporativo ou para a empresa da qual eu faço parte que eu tenho força. Exatamente. Né? Tudo vai depender ali da musculatura, do quanto que eu trabalhei. São coisas diferentes, mas de fato sim. Se a gente olhar para isso com inteligência e se a gente olhar para isso de uma forma profissional, a gente evita, inclusive, da empresa ter dores de cabeça no futuro. Exatamente. Kaline, outra coisa que chama muita atenção, saltam os olhos, a gente vem falando sobre a diversidade. Sim. Essa semana eu li uma postagem de um profissional, não foi revelado. Tá? Ou pelo menos eu não entendi que fosse alguém assim... um cara da Rede Globo que saiu, certo. Foi demitido, eu não sei se ele é da área do esporte, o que foi. E aí ele deu a seguinte declaração, abro aspas. Ok. A Rede Globo, ela dá preferência para contratar preto, que hoje o termo é gay, e preto, gay, tem um terceiro lá que ele falou, que eu não lembro agora o termo, sim. E só a categoria ou a experiência, a qualificação está vindo em quarto lugar. Fecho aspas. O que eu quero perguntar para você? Claro. Pode ser uma mágoa de quem tenha sido demitido. A gente sabe que às vezes a pessoa sai da empresa de uma forma magoada e sim. Ela tira para todo lado e essa empresa que foi boa durante 20 anos, do dia para noite não vale nada e ele fala tudo que ele acha que tem direito. Ou isso é um desequilíbrio por conta dessa onda, né? Dessa onda, não digo uma onda porque onda passam, mas dessa tendência que está acontecendo dessas, até então considerado minoria, ter esse espaço, né? E nós sabemos que tem muita gente extremamente qualificado. Exato. E que pode no passado não ter tido oportunidade por opção sexual, pela raça, sim. Pela etnia, né? Perfeito. Não só por uma série de coisas. Como que está trabalhando isso? Porque alguém vai te pedir uma vaga. Sim. Você trabalha com vaga desde um operador, exato. Até, né, o seu time, até um executivo. Exatamente. Quando lhe pedem essas vagas, como que é trabalhado isso, Kaline? Claro. Como está sendo, na verdade, né? Não necessariamente na onde você trabalha, mas como um todo. Essa é uma excelente pergunta. E é um baita desafio. É um baita desafio, né? Aqui eu vou trazer de novo, né, os 11 anos de jornada, da pequena jornada ainda. Eu diria que até ali o meu 5º ano de trabalho, e aí, para o pessoal que está nos assistindo saber, eu sempre trabalhei com recrutamento e seleção, é o que corre nas minhas veias dentro do Recursos Humanos. Até ali o meu 5º ano de trabalho, 5º ano na empresa, eu deveria avaliar, sim, somente as capacidades, né, as competências, né, na verdade, tanto técnicas quanto comportamentais daquele candidato a encaixar com a necessidade da minha posição. E aí, à medida que a gente vai trazendo, como você posicionou, Ricardo, essa tendência de falar da diversidade, eu preciso trazer outros aspectos para serem analisados, mas, de novo, eu volto aqui na minha crença, eu sou crente nisto, da diversidade inteligente. Exato. Hoje, as grandes organizações, incluindo a que eu faço parte, ela tem metas claras a respeito de algumas frentes de diversidade, né? Cada empresa vai escolher aquilo que ela quer atacar. Tem empresa que quer, né, muitas vezes tratar ou decide tratar diversidades em várias frentes diferentes, identidade de gênero, né? Trazer a questão da homossexualidade, trazer a questão de gênero, a questão de etnia, né? Diversidade de background acadêmico. Mas tem outras empresas que decidem começar por uma certa frente, né? Este é o caso da onde eu estou. Tá, eu vou só abrir um parênteses. Claro. Do background acadêmico, só para o nosso público pegar, eu trabalhei numa empresa onde o diretor ele era da FEI, engenheiro da FEI. Certo. Ele não queria engenheiros da Mauá. Olha só. Isso, lá no início dos anos 2000, a pessoa do RH me confidenciou, falou assim, o fulano falou que é Mauá, ele não quer não, ele só quer FEI. Ou seja, o candidato da Mauá que
poderia ter Sim. potencialidades melhores do que... Não vai por isso que você falou do histórico, que o cara já coloca uma barreira... Exatamente. Né? Nossa, enfim. Exatamente. Isso também, as pessoas pouco esquecem, falam disso, viu, Kaline? Foi excelente essa sua colocação aí, porque muita gente só fica com... eu só quero essa universidade, dessa forma e tudo mais. Nossa. E não é assim, né? Porque no fim das contas, na universidade que eu estudei, eu tinha pessoas fantásticas dentro da minha sala de aula. E outras pessoas que talvez estivessem ali atrás do diploma. Sim. E aqui não cabe eu selecionar quem é e quem não sim, é. Sim, sim. Eu acho que isso acontece em todo lugar. Desculpa que eu te cortei, tá? Não, é que eu achei tranquilo. importante falar que às vezes as pessoas não claro. acham que não tem isso. E tem, né? Exato, exato. E aí, voltando um pouco, né? Quando a gente olha para essas questões das frentes de diversidade que as organizações decidem, né, enfrentar, essas metas são estabelecidas. São estabelecidas por motivos claros, então quando você pega uma empresa que é mais amadurecida, uma empresa que tem um pouco mais de bagagem, né, que tem um pouco mais de abertura, e aqui eu não tô trazendo só empresas tradicionais, não, tem muita startup que principalmente as empresas mais jovens estão com essa pegada, né, bastante forte de diversidade, o que é fantástico. Mas hoje quando a gente olha para o recrutamento e seleção, aqui eu tô vendo o RH abraçar o negócio. E aí, abrindo um parênteses aqui, né? Acabou a história do RH ser aquele departamento que abraça a árvore, né? Que só paga os funcionários. E, DP. Né? Exatamente. DP, né? Sorrisão no rosto DP, e tudo mais. Exatamente. Festa. Não existe isso, Ricardo. Trabalhar em recursos humanos é você falar de negócio, é você falar de receita, é você falar de lucratividade, é você falar de cultura. E aí, quando a gente olha para a porta de entrada, que é justamente o recrutamento e seleção... Hoje a equipe, ela tem que casar, e eu estou de novo olhando para a minha realidade, ela tem que casar essas metas da organização com a disponibilidade que eu tenho dos meus candidatos e aonde eu vou achar esses candidatos e casar os interesses. Mas, de novo, a gente sempre tem que olhar para aquilo que a vaga está me pedindo, quais são as competências que, né, são requisitadas ali para o desenvolvimento daquela atividade e trazer a melhor pessoa para ocupar aquele espaço. Então, hoje em dia, é o seguinte, não é que eu vou trabalhar um processo seletivo exclusivamente com mulheres. Mas caso eu tenha, né, caso a empresa tenha meta clara de diversidade de gênero, tá, Ricardo? Aqui eu tô trazendo esse exemplo. Se eu tiver na minha shortlist, que é aquela listinha final ali dos candidatos aprovados, se eu tiver na minha shortlist 3 candidatos, sendo 2 mulheres e 1 homem, e eles tiverem... né, competências niveladas, equivalentes, e o meu gestor volta para mim preferindo o homem, a minha função enquanto RH de negócio é questioná-lo até o fim. Por quê? E muitas vezes eu tenho como resposta final não dita, porque ele é homem. Tá. Isso fica subentendido. Exatamente. Né? Mas e se, por exemplo, você, o pessoal... Claro. Você chega e fala, estão em condições de igualdade... Os 3 são perfeitos, mas eu ainda acho que esse cara, ele traz algo a mais que elas duas. Sim. Você teme ser retalhada pelas suas pares porque você escolheu o homem, Kaline? Você acha que isso pode acontecer? Vamos supor as suas pares, não seu time, mas... Claro. Essa organização falava, nossa, a Kaline, ela é coordenadora, ela tem a parte da diversidade, tinha 2 mulheres e ela escolheu o homem. Você teme isso? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, mas não é algo que eu temo. Porque aí, de novo, eu acho que eu tenho muito claro para mim que eu estou ali dentro da empresa para apoiar a empresa a atingir os seus resultados. Então, se ali durante, né, um processo seletivo eu entender que aquele candidato homem ele está melhor capacitado, ele reúne as melhores condições para aquela atividade, e se for uma atividade que realmente ela tem impacto direto no negócio, porque tem isso também, né? Porque tem atividades que têm um impacto mais indireto, outras que têm um impacto direto. É o exemplo do recursos humanos, né? Exato. O Recursos Humanos, Brasil, eu falei para o Ricardo aqui, para você, né, da questão de ser um departamento que abraça a árvore. Ele tem sim a conexão com o negócio, mas hoje ele não é considerado um departamento que ele é diretamente ali responsável pelo resultado. Então, acho que vai muito da avaliação. O que eu preciso ter para mim, enquanto profissional, é clareza do que a empresa precisa, clareza de quais são as metas de diversidade, quais são os recursos que eu tenho, quais são as batalhas e consequências que eu vou enfrentar à medida que eu influenciar uma escolha. E eu sou uma influenciadora de escolha, uma formadora de opinião, né? Claro. Na posição que eu tô. Então, assim, isso sim pode acontecer. Muitas vezes a conversa, né, comigo, ela pode ser no sentido de, tudo bem, cá, super entendo, mas aqui a gente ainda precisa atacar a frente de diversidade. E tudo bem, vamos embora. Vamos atacar, então, a frente de diversidade e trazer a mulher. Mas eu acho que a grande importância do RH, e minha, é não deixar de me posicionar.
Sim. É não deixar de trazer a minha opinião e monitorar. Porque o que é engraçado hoje, né, é que hoje eu vou desde o recrutamento e seleção, no momento que eu aperto as mãos daquela pessoa, até o momento até que entrega, eu aperto... né? E até o momento em que eu aperto a mão daquela pessoa para dizer obrigado por tudo, quem sabe numa próxima a gente se encontra de novo, né? Que é que a gente fala de, né, a parte de talent management, né? Gestão de talentos em toda a sua vida. Então, acho que é o acompanhamento. E na próxima oportunidade, então, beleza, vamos olhar para a questão de gênero. Kaline, em cima disso, você tem uma paixão por isso. A gente percebe nos seus olhos, no seu dia a dia, né? Que eu acompanhei por 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? Interatividade altíssima, né? De tudo quanto é assunto a gente tratava, tal, por inter-relações de setores, né? Sim. A gente percebe paixão. E quando o processo seletivo, ele é uma coisa assim, para qualquer ser humano, desgastante. Para o candidato é uma coisa assim, do momento, eu sei porque a gente passou por tantos, né? Claro. Alguns vitoriosos, outros não. Sim. Faz parte do jogo, né? Então você chega do momento que você recebe, antigamente você ficava no telefone, né? Aguardando a ligação. Hoje é mensagem ou e-mail, não importa a forma aquela chance, aquele contato, aquela entrevista, aquela angústia. Uhum. E muitas vezes, coisas que a gente vê muito no LinkedIn, inclusive, pessoas reclamando de falta de retorno para o candidato que está numa angústia danada, esperando aquele contato, nem que for negativo. E a gente, já participei de tantas... tá bom, qualquer coisa a gente entra em contato, mesmo que seja negativo. E você nunca mais ouviu falar na pessoa. Lógico, claro. Mas essa falta de retorno é uma doença. Não só do o pretendente e a empresa, mas entre empresas. Sim. Entre empresas. Sim. Acontece isso muito com a gente aqui. A gente passa uma proposta, a pessoa simplesmente... some, né? Não dá um retorno. E simplesmente fala, não aceito, tá bom. Né? Simples, vamos seguir a vida. Então, essa angústia, né? Eu vejo aí eu também vejo muitas postagens positivas. Exato. Que tá mudando. Sim. Né? Porque é um negócio assim, a vida dela tá empenhada naquele processo. Exatamente. E pode não dar certo. Mas a falta de retorno ainda é algo que a gente vê bastante, né? Você vem trabalhando isso com o seu time, né? Eu vi algumas coisas. Conta um pouco de como você passou nesses 11 anos, você vem trabalhando forte nisso, porque, como eu falei, não adianta você colocar nos sites, nas páginas da vida aí, que é uma empresa de diversidade, se você não dá um retorno pro seu candidato, seja ele qual for. Exato. Né? Então, ou seja, não bate a realidade, não bate o que você vende com o que você pratica. Exatamente, né? Exatamente. Aqui eu trago muito da minha experiência também, pessoal, né? A quantidade de processos seletivos que eu participei e, poxa vida, né? Não, a gente te dá um retorno, e tudo mais. Claro. E eu nunca mais tive... retorno nenhum, né? Nem se foi positivo, nem se foi negativo. De repente estão pensando ainda, né? Às vezes sabe, né, pessoal? Quem sabe uma entrevista de 9 anos 2011, atrás lá. 2011, a pessoa tá pensando ainda, não fechou a vaga. Né? Exatamente. Então aqui eu acho que a gente precisa trazer um exercício de empatia. Porque hoje eu estou desse lado da mesa contratando. Exatamente. Mas o mundo, ele gira. Né? E eu preciso me colocar numa posição de humildade para saber que no futuro eu posso estar do outro lado. Exatamente. Pode ser eu a procurar ou a precisar daquele emprego, daquela oportunidade. Então, sim, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar juntos, você conseguiu ver algumas iniciativas. E iniciativas que não demandam custo nenhum. Isso que eu ia falar, porque tem gente que acha que, nossa, eu preciso mandar o meu... um robô, né? As pessoas assim. para aprender a fazer. Gente, isso é só ser humano. Exato. E aí é claro que a gente fala, né, de não precisar de muito recurso, mas também preciso ser aqui madura o suficiente para entender que cada empresa é uma empresa e cada empresa tem um tamanho diferente. Né? Uma coisa é eu querer dar um retorno personalizado para uma companhia que tem, né, uma média aí de vagas de 300 oportunidades por mês para serem fechadas. Né? A gente também precisa fazer esse tipo de avaliação. Sim. Mas hoje, na minha realidade, o que nós fizemos, né, há 2 anos atrás, e aí isso eu já tinha feito numa outra empresa que eu trabalhei, foi identificar qual que é o volume de posições que a gente tem, o volume de candidatos que participam no nosso processo seletivo, e o que a gente pode fazer para melhorar
essa consistência do feedback e dá-lo. Então, assim, para mim, uma premissa que eu passo para minha equipe. Tudo bem um dia, né, virarem para mim e falarem, ó, Kaline, aqui, tu analista, né, da tua equipe precisa melhorar nesse aspecto, ó, aqui esse processo seletivo não foi bacana, mas uma coisa que eu nunca gostaria que chegasse a mim é, poxa, a sua analista foi desrespeitosa. Nossa, grosseira. Foi grosseira, deixou ele esperando meia hora. Eu tenho um surto quando eu vejo candidato esperando. Dá 5 minutos, eu já falo, pelo amor de Deus, a gente precisa dar ali uma justificativa. Exato. Vai atrás do gestor e tudo mais. Então, assim, o que nós fizemos foi criar um forms, coisa simples, formulário da internet. Aí hoje você tem vários recursos, várias ferramentas em que você pode fazer isso. Uma pesquisa que pudesse avaliar como foi a jornada desse candidato. Independentemente do resultado. Independentemente do resultado. Como que foi a jornada dele, então como que foi ali a experiência com recursos humanos, como foi a experiência com o gestor, né? E um campo para que ele dê ali, para que ele escreva de forma livre o que ele achou do processo. E uma das perguntas que a gente traz nesse Forms é justamente como ele avalia a qualidade do feedback. Muito bom. E eu olho isso, Ricardo, todos os dias. É o seu core, todo dia. Isso demanda do meu tempo 2 minutos. Das 8 horas de jornada de trabalho que eu tenho. Então, a partir disso, a gente consegue fazer, né, ajustes. E aí, o que a equipe fez, né, até para concluir aí a questão da tua pergunta, elas criaram, né, e aí eu tô falando porque são hoje majoritariamente mulheres, né, que eu tenho na equipe hoje. Elas criaram um projeto delas, super bacana, em que elas desenharam ali um texto, elas escreveram textos específicos para o candidato que é interno, para o candidato que é externo, de forma com que ele fique tão pessoal, ele tá falando tanto com você, que, poxa vida, será que ele foi padronizado ou será que é exclusivo para mim? E é claro que algumas questões elas vão ser mudadas, né? A posição, a competência. E uma coisa que a gente sempre faz é dar a justificativa, mesmo que de forma genérica, porque aqui também a gente tem que ser inteligente e tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Claro. Né? Mas mesmo assim a gente sempre dá o retorno para a pessoa dizendo, e tenho ótimos feedbacks com relação a isso. Agora, tem coisas que podem acontecer, né, Ricardo? Do processo seletivo demorar. Sim. Isso não está 100% no controle do RH. Mas nada impede do recursos humanos, dá pelo menos uma atualização para atualização, olha, ainda está em andamento, a posição está em stand-by por este motivo, aconteceu alguma questão, então isso não demanda nada. E aí, de novo, depende do tamanho da empresa e o quanto de recurso você tem dentro do recursos humanos para fazer isso. Hoje, na realidade que eu tô, exatamente. Tem uma coisa que o candidato, ele, psicologicamente falando, ele já está fragilizado. Já. Principalmente aquele que está em busca de um emprego. Em busca de um emprego, e ele tá, né? Não tô fazendo um monte de, não tá dando certo. Ele já chega o nível de recepção do vigia, do vigilante, define para mim. É isso. Como ele é recebido, não é só o RH. Sim. De repente, as suas meninas lá, a sua equipe, ela vai estar, super alinhada. E o restante? Exato. Eu acho que é um desafio assim, imenso, do que o vigia, lá o guarda, seja lá como for chamado, a recepcionista que, muitas, tá, não tô dizendo, elas colocam numa posição que o candidato é um lixo. Exato. Eu já passei por lugares assim que a pessoa nem olha. Sim. Ela faz as coisas assim, senta aí, mecanicamente, né? Aguarda. Cara, você já fica, olha como eu tô sendo recebido. Então, o psicológico, ele já começa a pensar ali, de como é que eu vou... Aí ele já vai pra entrevista de uma forma diferente. Exatamente. Ele já vai, e isso pode ou não definir, tá? Ele já tá tenso, o guarda malemar falou com ele e tal, foi grosseiro, isso. Sim. Qual é o estado de espírito que ele já vai para essa entrevista? Exatamente. Então eu acho que a organização, além de tudo, não é só a responsabilidade do RH. O RH é o multiplicador de uma cultura desse tipo, mas na portaria já precisa mudar. Exatamente. Aí que a gente fala de cultura. Cultura. Né? Então, e aí que é um desafio É um desafio tanto. grande, porque cada um tem o seu próprio valor, né? Você entende que é errado falar senta aí, aguarda, mas às vezes para aquela pessoa normal, ela não se colocou naquela posição de ser colocado ali do lado e tudo mais. E sim, aí você tem razão. Aqui que a gente tem que ter um trabalho bastante grande, não só a nível de RH. Aí, de novo, a gente pega a questão da liderança, que sempre vai ser exemplo e tem que ser exemplo. Espero eu que, na maioria das vezes, sempre positivo, né? Um exemplo bom para fomentar essa cultura, independentemente do nível e da posição da pessoa. E você me deu agora, você deixou a bola pingando aqui para mim, agora de uma questão que a gente conversou aqui, né, com as duas representantes que vieram, duas entrevistadas que vieram aqui, sobre assédio. E elas
a vida toda, a interação delas é com fábrica. Sim. Elas falaram aqui, está gravado. Fomos mais assediadas, ou gracejos, ou muito mais no ADM do que na fábrica. A fábrica respeita a mulher. Pelo menos no tempo em que eu passei dentro de fábrica, a fábrica sempre respeitou a mulher. E os maiores casos de assédio foram no ADM. Só que eu, né, como a gente estava falando aqui há pouco, eu vim de uma geração, ou passei por um processo onde a mão não era tão pesada assim para os ADMs, e sim pro chão de fábrica. Aí eu já não estou falando só de assédio, mas colocavam numa balança, não, mas esse aqui ele é supervisor de financeiro, sei lá, tô dando... não, mas nossa, não, jogavam uma cortina de fumaça e esquecia o assunto. Hoje, eu não acho que não. Tá? Quero acreditar que não. Como é tratado isso nos bastidores ali porque a gente sabe que tem. Tá? Sim. Tem. Enquanto tiver ser humano envolvido... Né, sempre há a possibilidade de, né? Eu falo sempre que o id e o ego, superego, eles... É isso mesmo. A gente vai morrer com isso. Nós nascemos, né? Adquirimos... Nascemos com adquirimos os outros dois. Né? Mas... sabemos que vai acontecer. Claro. Falar que não vai acabar, a luta é para acabar o assédio, não vai acabar. Sim. Ele vai continuar, a forma como ele vai ser tratado é que vai dar um direcionamento e mudança. Perfeito. É isso que mudou. Então, de novo, pautado com as pessoas que eu converso bastante, né? Ah, imagina, né? Imagina. Não fala nada, fala pouco, claro, né? Quase não fala. Né? Exato, você me conhece. Com as pessoas que eu converso, que têm mais tempo de experiência do que eu, e até com aquelas que começaram a jornada profissional junto comigo. Nossa. Né? Uma coisa que a gente percebe bastante é o quanto as empresas amadureceram na tratativa e no olhar sobre essas questões de assédio. Então, sim, teve uma mudança histórica, né? Então, eu lembro que eu vi uma história... Nossa, é que eu não posso falar algumas que eu sei aqui, mas vamos lá. Mas eu lembro que eu ouvi uma história, isso não aconteceu comigo, se tivesse acontecido eu falaria, mas uma pessoa trouxe pra mim que uma amiga estava transitando na calçada e ela passou por uma construção. Tá. E nenhum dos, né, o pessoal que trabalha na construção estava, talvez, ali no momento de almoço, sentados na calçada e tudo mais, descansando. E ela tinha certeza que ela ia ouvir o assobio, que nossa, o famoso... gatinha, exatamente, e tudo mais. E não aconteceu. E aí a pessoa ficou em choque, né? Meu Deus, eu tô feia, eu tô isso, eu tô aquilo, então... Exato. Desculpa, mulher sendo mulher. Enfim, exatamente. E aí, enfim, aí eu trago esse exemplo, essa história, até no sentido do humor, sim, claro. Pra dizer que sim, as coisas mudaram. E aí hoje, sim, eu concordo com você, ele vai existir, porque onde tiver ser humano, a gente está sempre... Sim. Somos psicólogos e por mais que a gente estudou 5 anos, no mínimo, da nossa vida ali pra falar, pra entender a mente humana, ainda assim não é o suficiente pra gente entender como a pessoa vai agir. E o ponto que eu quero chegar é... O grande segredo aqui está como você vai agir frente a uma situação dessa. Com justiça. Justiça, exatamente. Transparência. Maturidade. Inteligência e dedicação. Porque se a gente pegar como verdade apenas a informação que nos chega, a gente pode estar cometendo injustiça. E quando a gente fala de maldade, quando a gente fala de invenção e de mentira, ela está em qualquer lado. Então, assim, hoje, o que as empresas estão fazendo é cada vez mais fortalecer a política de compliance, é assim que a gente chama, o seu código de ética, o seu código de conduta, e ter de forma muito clara quais são as medidas disciplinares que serão aplicáveis com base naquela situação. E hoje também, pautado nas empresas que eu trabalhei, todas elas, independentemente de se no começo ou agora no meu estágio de carreira, todas elas tinham o seu programa de compliance e uma maturidade grande no sentido de entender o que aconteceu. Então, pegar aquele fato, pesquisar, investigar, pegar outros elementos para conseguir, então, chegar numa decisão. Mas deixar de fazer alguma coisa, assumir de primeira que é uma mentira, que é uma calúnia, que é... Aí tá errado. São o 8 e 80, né? De novo. Exato. Nem o aspecto do denunciante ou da denunciante de falar, você acreditar tudo, falar, não, ela tem razão, e sem ouvir o outro lado, simplesmente tomar uma atitude assim radical, e também não deixar de investigar. Opa, peraí, a pessoa leva, não, imagina, isso não acontece. Não pode ter esses dois extremos. Acho que é o que você está querendo dizer, e eu acho que é perfeito.
é você sintetizar essas informações e olhar de cima, falar o que aconteceu de fato. Colocar as pessoas, conversar, porque senão você pode destruir uma pessoa, uma carreira, um pai, ou uma mãe, né? Exato. O assédio, e até a imagem da empresa. Até a imagem da empresa, porque hoje em dia o sucesso da empresa está muito atrelado ao employer branding. Né? Se tem uma coisa que eu sempre faço, é todo dia estar ali no LinkedIn vendo o que as pessoas estão falando das empresas, bem ou mal. Exatamente. E, poxa, o que eu consigo fazer ali representando o RH da empresa que eu faço parte para que isso não aconteça? E aí é legal você trazer isso, Ricardo, porque são 2 aspectos que eu queria trazer aqui, né? Esse da questão da investigação, de você ter maturidade de analisar todos os dados. E é claro que contra fatos não há argumentos. Sim, se você tiver uma câmera e essa câmera registrar claramente que aquela pessoa, conversa. Independentemente de ser homem ou mulher, estiver sofrendo ali um assédio, um abuso, tudo mais, acabou, não tem o que você dizer. Não tem o que você investigar, não tem o que... Então, é claro que, de novo, né? A gente vai ter situações e situações. Claro. E muito linkado também ao que você acabou de dizer, vou trazer uma frase que o meu esposo, ele fala pra mim, né? Tem 11 anos que eu estou com ele, o Bruno fala bastante pra mim. Kaline, numa história você sempre tem 3 lados. Lado A, o lado B e a verdade. E a verdade. É verdade. Né? E a gente, como ser humano, a gente tem que buscar a verdade. Exatamente. A gente, e muitas pessoas carregaram durante muito tempo que o assédio é só abuso, piada, desrespeito, tem a reboque muitas coisas, mas tem o tal do assédio moral. Sim. Que você não encosta numa pessoa, não fala uma bobagem, porém você fala pra ela assim, aconteceu muito em banco, banco, né, olha, se você não atingir a meta, você vai pra rua. Aí você pode traduzir isso pra qualquer outra modalidade de falar assim, nas entrelinhas, isso é um assédio. Se você não entregar, você já sabe o que tá acontecendo. A pessoa fica jogando, né? O gestor fica jogando, aquelas ameaças assim. Se você não tá contente, eu sempre parti desse princípio. Você não tá contente com quem você tá, você manda embora. Toma uma decisão, você toma, olha, eu não quero mais trabalhar com essa pessoa porque ela não me atende. Sim. Agora, ficar desse... E isso é um tipo de assédio que agora que estão olhando um pouco mais... Agora, estamos falando aí de alguns poucos anos. Não é algo que era comum. Exato. Né? Todo mundo pensava muito mais no físico, né? Exato. No agressão verbal, na piada de cunho sexual pesada, aquelas coisas que as pessoas falam, nossa, que horror, tá, manda embora. Né? Mas existem um caminhão de coisas que... Sim. E também tomar o cuidado para que, né, pessoal, vamos lá motivar todo mundo, hoje eu quero entrega. Ai, nossa... Em cima disso, pra gente pegar o nosso último quarto aqui, sobre essa coisa que eu tava falando da pessoa falar, ele me assediou. Por quê? Não, porque ele pediu resultado. Vai pedir resultado mesmo. É a função, né? É a função, vai ter que ter resultado. Exato. Mas a forma como vai ser pedido e tal. Essa volatilidade ou essa troca que esses jovens da geração... Como que é a geração mesmo que você falou? Geração Z, geração Alfa. Alfa. Na Alfa talvez ainda... Alfa ainda não, eles ainda tem uma jornada não até está inserido ainda, mercado, mas essa que vem... Fazer. Como é que tá essa velocidade? Que eu vejo que muitas vezes você sofre lá. Via que você sofria com 2 meses, não, recebi uma proposta. E Exato. Como que tá sendo tratar isso? E dá um vazare. Dá um vazare. Assim que a gente chama. Dá um vazare. Sim, é legal você trazer essa questão da geração. Ela também, aqui quando a gente fala de diversidade, né? Falamos no começo, então a gente também tem que olhar hoje para a diversidade, né? De geração. Então são pessoas com princípios, até valores e até fatores motivacionais bastante distintos um do outro, né? E sim, de fato, quando a gente olha para a geração mais recente, né, a geração Z, hoje eu faço parte da Millennial, que é a anterior, né, e aí é engraçado que por mais que eu esteja ali quase no limite da diferença de uma para outra, é incrível como eu vejo que muda. Totalmente. Né, muda, né, hoje eu ainda assim acredito em você ter uma jornada dentro da empresa, né, eu tive a minha última passagem, né, na última empresa que eu trabalhei foi breve, eu até hoje levo isso comigo, meu Deus, foi breve demais. Foi breve demais. E tudo mais, e veja bem, né, e aí eu também sou uma geração millennial e tudo mais. Sim, a geração Z e a geração Alpha, que como a gente posicionou aqui ainda não está no mercado de trabalho, pelo menos eu espero que não esteja, né? Eles têm fatores motivacionais bastante latentes
e um acesso à informação diferente do acesso que a gente tinha quando éramos crianças. Somos de gerações diferentes, inclusive, né, Ricardo? E o acesso que você teve ali na tua infância, na tua adolescência, da informação é diferente da que Totalmente. eu tive. Eu, quando era criança, ali na minha pré-adolescência, eu ainda tinha internet de escada. Eu ainda usava o computador de madrugada porque era mais rápido, mais barato e tudo mais. Hoje em dia, você pegou o telefone, qualquer coisa que você digita ali, como, vou usar o chat GPT como exemplo, você tem a resposta de tudo que você precisa. Então, essa ânsia pela informação, eu acho que é a grande característica dessa geração, também pautado na minha história, na minha vivência. E o que a grande dificuldade das empresas é como que ela garante o acesso à informação e como que ela faz para dar respostas mais rápidas e apresentar propósito para essa geração para que ela fique. A retenção tá mais difícil do que a contratação, Kaline? Bem mais difícil, né? Bem mais difícil. Era uma percepção. Mas eu vou falar para você, Ricardo, que eu acho que é utopia hoje as empresas acharem que vão conseguir, de alguma forma, reter essas pessoas. Só com salário ou com... Não. O que eles buscam, Kaline? Exato. Hoje, além da questão, né, da informação, de oportunidade, de crescimento, de visibilidade, né, propósito. Se tem uma pequena perda de propósito, isso eu vi muito lá na Fundação Getúlio Vargas, que foi onde eu escolhi, a instituição que eu escolhi para ter meu MBA. Em todos os módulos, as pessoas que eu muito respeito, que foram meus professores, traziam muito disso, inclusive com dados, né, científicos e tudo mais. Quando essa geração perde o propósito, ou vê minimamente que alguma coisa está fora ou diferente do seu valor daquilo que ela acredita, ela vai buscar um lugar que ofereça a ela aquilo que ela busca. Nossa, é impressionante, né? Da minha geração, a gente queria trabalhar para comprar um carro. Propósito Exato. raso hoje. Exato. Hoje eles talvez nem queiram carro, porque tem Uber. Exatamente. Tem uma série de coisas. Não é mais sobre isso. E a nossa, imagina, eu não vou andar a pé. Exato. Eu quero meu carro. E aí você... Aquela ânsia, eu preciso e tal, porque eu quero ter meu carro. Tô falando do meu universo masculino. Sim. Tá? E pode ser o feminino também. Sim, eu queria meu carro. Você queria seu carro também, mas eu tô dizendo assim, o homem, ele foi, na minha geração, ele foi preparado pra, 18, 19 anos. Com 20 anos eu tava com meu carro. Sim. Monstro, que eu chamava de monstro, que eu adorava o meu carro. Pra mim, aquilo era, eu preciso trabalhar pra ter esse carro. Bem raso, né? Sim. Mas era o que eu tinha, como você fala de propósito. Hoje, muitas vezes, você vai falar com jovens, o que você quer exatamente? Se eu tiver o mínimo... É uma transformação assim que as organizações vão precisar ter profissionais qualificados para conseguir lidar com esse público, porque não é fácil. Eu vou além. Acho que a questão do propósito também é muito relacionada à característica da empresa. Então, hoje, a diversidade, ela tá intrínseca dentro do jovem. A sustentabilidade está intrínseca dentro do jovem. Ninguém melhor do que uma pessoa mais jovem, do que um adolescente, para falar da importância de cuidar do meio ambiente. Exatamente. Um vegano não vai trabalhar numa batedora. Exatamente. Não vai, e até vamos pegar, por exemplo, uma indústria bélica. Tem um candidato que escolhe não ir para uma oportunidade. Porque é a fábrica de armas. Eu trabalhei no mercado de defesa e eu falo para você, Ricardo, tinha candidatos que quando eu explicava minimamente o que a empresa fazia, e era defesa, veja bem. Não sei se isso tem a ver comigo. Pois é. Né? E aí eu acho que o grande pulo do gato aqui não é a empresa trabalhar, o objetivo ele não tem mais que ser, e aí eu tô falando como gestora, tá? Como gestora de pessoas. O meu objetivo, ele não tem que ser só reter. Ainda assim, continuar na tentativa de reter essas pessoas. Mas, principalmente, lidar e criar mecanismos para fazer a gestão do conhecimento com essa rotatividade que ela vai acontecer. Nossa senhora, bons fluidos para que... É um trabalho árduo. É árduo. Não é fácil. Porque eu tenho um conhecimento, eu preciso ter essa gestão de conhecimento dentro da empresa, porque afinal o conhecimento ela tem que pertencer à empresa. O colaborador ele contribui com o conhecimento dele, mas a gestão ela tem que ficar ali dentro. E aí como que eu vou fazer? Como que eu crio a gestão do conhecimento e como que eu tenho a governança e a continuidade de projetos fantásticos que a galerinha traz, ou eu vou chamar dessa forma, forma carinhosa, que a galerinha traz pra gente, e como que a gente faz com que isso perdure e continue se ela decidir ir embora. E tem a questão da ansiedade, da frustração, quando não consegue, enfim, é um combo muito significativo, né? Sim. Kaline,
teríamos assunto aqui para... Nossa, a gente ia ficar até amanhã, se eu for contar a minha história da X, né, que eu fiquei sabendo hoje que eu era da geração X, a geração X-Men, então eu sou um X-Men, então, né? É isso, pontos positivos demais para a geração X, super admiração. Então, gente, eu queria agradecer demais a você, Kaline, pela sua presença, pelo seu assunto, pela qualidade de informação que você traz. Quer deixar o seu Instagram aí, deixe o LinkedIn, fica à vontade. Claro, eu vou deixar meu LinkedIn, uma forma legal, né, de entrar em contato comigo profissionalmente falando, que depois eles colocam na edição, tá? Exato. Eu sempre quis fazer, ó, aqui embaixo, ó, aqui assine, aqui. Kaline Carvalho, né, se digitar Kaline Carvalho, dá um espaço, recursos humanos, as pessoas já me encontram, então quero me colocar super à disposição para tirar dúvidas, amadurecer ideias. Super agradeço a oportunidade, Ricardo, acho que os caminhos, a gente falou de diversidade, não tivemos tempo de entrar em alguns dados estatísticos, mas eles existem, eu tenho até para compartilhar as fontes e tudo mais. Mas eu acho que o grande caminho, o grande recurso que a gente precisa ter é buscar conhecer. Buscar se informar daquilo que a gente não sabe. Exatamente. Né? Quebrar paradigma e entender, de novo, né? Nos colocarmos numa posição de humildade para entender que a gente não sabe tudo e pesquisar. Porque a informação tá aí. Se a gente for inteligente o suficiente para utilizar essa informação a nosso favor, grandes coisas acontecem. E entender que a mudança, ela faz parte da vida. Ela faz. O que acontecia há 10 anos não está acontecendo mais em termos de cultura, algumas coisas são enraizadas e assim por diante. Kaline, manda um beijo para as meninas lá, se quiser mandar para elas aqui, né? Claro. Eu vou mandar um super beijo para minha equipe, então super agradecimento a elas que fazem o recurso humanos, né, acontecer. Exatamente. Né, os gestores que já passaram pela minha vida, não só atual, mas os gestores que passaram pela minha vida que me ensinaram muito, e profissionais como você que eu tive a felicidade de encontrar. Muito obrigado. E crescer bastante. Foram 2 anos que hoje eu tenho um pouco do Ricardo em mim e levo isso para todas as pessoas que trabalham comigo. Opa, muito obrigado, Kaline. E assim a gente vai encerrando, pessoal. Em breve estaremos aqui, pode ser até a Kaline de novo, né? Porque os assuntos, o mundo vai mudando de forma muito rápida. Queria agradecer, assistam a nossa entrevista, compartilhem e sigam em paz, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau. Uou, muito bom. Foi bom? Falei muito?